Bem, então, graças a Deus, vamos iniciar o Momento EBD, né? O que está no YouTube vai, vai ver outra imagem, tá certo? Diferente da que a gente tem aqui. Mas esse trimestre, nós estamos com a lição muito preciosa, que é sobre relacionamentos em família. O trimestre vai abordar sobre família, mais voltado para situações de relacionamento. Né? Na verdade, nós vamos abordar a família de uma forma mais prática, né? Vendo questões dos problemas em si, né? Os conflitos que acontecem no seio familiar. Nós sabemos que eu acho que a metade dos problemas familiares são de cunho de relacionamentos, né? Seja de pais com filhos, de maridos com esposa, esposa com marido, pais e filhos, né? Genros e noras, com sogras, sempre existe ali um relacionamento conflituoso que gera um desconforto muito grande no seio familiar. Então, a lição desse trimestre é basicamente sobre relacionamentos em família, né? Superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Nós louvamos a Deus, irmãs, vocês que estão aqui comigo na sala, que a palavra de Deus, ela é lâmpada, né? E ela tem luz para todas as situações da nossa vida. Todas as situações da nossa vida, a palavra de Deus, ela tem luz, ela tem socorro, ela tem orientação. Feliz é o homem que pega a palavra de Deus e faz dela sua bússola. É como o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, nós vamos ver, né, ao longo desses meses, são 3 meses, né, com essa revista, que a palavra de Deus ela nos ensina relacionado a várias situações que nós vivenciamos em família, né? E esses ensinamentos é justamente para nos ajudar a superar esses desafios e esses problemas, tá certo? Então, tá aí, está diante de nós, né? Que nós vamos dar juntos, né? Nós vamos aprender juntos um pouco sobre o que vai ser ensinado nesta lição, tá bom? E eu quero convidar a todos vocês, você que também vai assistir no YouTube e as irmãs que estão comigo aqui na sala, para abrir em Gênesis. Já peguem aí, as irmãs já peguem aí em Gênesis. Nós vamos começar lendo no capítulo 12. Mas antes de nós lermos, né, tá aí, deixa eu colocar aqui. Primeiro, a primeira lição, passar aqui a primeira lição, né, desse trimestre, e é justamente com o tema quando a família age por conta própria. Quando a família age por conta própria. E aí eu pergunto às irmãs que estão aqui. Quando a gente age, irmãs, por conta própria, dá certo ou dá errado? Geralmente. Hein, mães? Dá errado. Quando a gente age de forma que a gente não espera o tempo de Deus e a gente tem um ditado que o brasileiro tem um jeitinho, né, que é o jeitinho brasileiro.
quando a gente age por conta própria, dá errado. E essa lição é justamente trazendo isso como exemplo. Quando a família age por conta própria, né, o resultado não é bom. Não é bom, tá bom? E aí eu quero que uma das irmãs leia aí o textuário para a gente. O textuário está em Gênesis, capítulo 17, versículo 19. Uma das irmãs leia para a gente interagir. 17 e 19 de Gênesis? Isso. Do 19 até que versículo? Só o 19. Ah, tá. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Amém? Então aí nós já podemos ver que a família que nós vamos aprender com ela hoje é a família de quem? As irmãs que estão aqui, é a família de quem? Já pelo textuário a gente já De consegue Abraão. visualizar sobre que família nós vamos ver nesta noite. A família de Abraão. Uma situação envolvendo a família de Abraão, né? Que foi como escolhido por Deus, né? Dentre tantos, o Senhor escolheu Abraão com o propósito de Abraão ser e a sua semente ser aqueles que levariam o nome de Deus por toda a terra. Foi um homem escolhido a quem Deus fez grandes promessas. Então, a família que nós vamos ver e aprender com ela é a família de Abraão, a situação que ele vivenciou na sua unidade familiar, com a sua esposa, e justamente trazendo essa temática. É uma situação que eles resolveram agir por conta própria, e isso trouxe graves consequências. Eu ensino na escola dominical aqui no Geisel, e eu sempre costumo dizer às irmãs, na classe das irmãs, uma coisa que eu levo para a minha vida, que todas as nossas escolhas, elas geram consequências. Todas as nossas decisões, elas geram consequências. Existem consequências a curto prazo, que são situações que vão acontecer ali imediatamente. Existem consequências a longo prazo. Existem preços que são pagos por anos, por situações lá atrás, durante a vida, que a pessoa escolheu errado ou agiu errado. Então, diante disso que está proposto para nós nesta noite, nós já temos aí a verdade prática. Eu queria que uma das irmãs lesse a verdade prática aí para a gente. Vamos, irmãs, atentas. É o que está na tela? É o que está na tela. Ah, pronto. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são Ai, não deu para me ver. Inevitáveis. Inevitáveis. Ah, tá. A tela do meu celular está quebrada. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. São inevitáveis. Nosso Deus, ele é um Deus de planos. Ele é um Deus de planos. Existe o plano eterno de Deus,
né, que ele tem para todos os homens, e existem os planos pontuais, individuais. Né? Deus tem um plano na minha vida que é diferente do plano na sua vida, que está aí nos assistindo, que é diferente do plano das irmãs, na vida das irmãs que estão aqui comigo. Então, Deus é um Deus de planos, não é? Nós somos inseridos nesse. Agora, nós temos uma conduta dentro desse plano. Na condução, né, no caminho, no trajeto, nós podemos ter atitudes precipitadas que vai trazer amargas consequências para as nossas vidas e até interferir dentro do plano de Deus para nós. Então, aconteceu algo, né, dentro do seio familiar de Abraão que gerou graves consequências. E foi essa atitude que nós vamos ver, né, nesta noite, dentro deste tema que nos é proposto. Quando a família age por conta própria. Se agir por conta própria, vai dar errado. Vai dar errado. Amém? Vamos abrir. Né? É um estudo bíblico, então não adianta só ficar falando aqui. Vocês têm que ler, vocês têm que abrir a palavra. Então vamos abrir em Gênesis. Quem estiver aí com a Bíblia, fica com ela aberta. Em Gênesis capítulo 12, que nós são os capítulos que nós vamos caminhar por ele. Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 16, que nos conta a história de Abraão, ou Abrão. Quando ele foi chamado por Deus, ele se chamava Abrão, Sarai. Então, Abrão, ele é chamado por Deus quando ele habitava aí em Ur dos Caldeus. E ele recebe um chamado do Senhor. Qual foi esse chamado? Deus disse para ele sair da sua terra, dentre a sua parentela, e que ele fosse para a terra que Deus já tinha preparado e queria ainda mostrá-lo. Então, Abraão, naquele momento em que ele ouve a voz de Deus, de um Deus que até então ele não conhecia, mas que ele creu. Por isso que ele é considerado o pai da fé, porque ele creu sem ver. Ele creu em Deus. E ali no ato de fé, ele saiu da sua parentela, ele deixou a sua terra e foi para a terra de Canaã, que foi a terra que Deus deu por possessão a Abraão. Foi a terra da promessa que Deus fez a Abraão. Então, ele sai. Então, nesse ato de fé, ele se torna o pai da fé. Um homem que obedeceu a Deus e a quem Deus fez grandes promessas. Deus fez grandes promessas a Abraão. E aí as promessas de Deus na vida de Abraão, irmãs, começa em Gênesis 12. Quem não está conseguindo ler aí na tela, abra a sua Bíblia. Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha a promessa: e far-te-ei uma grande nação. Quando Deus faz essa promessa a Abraão, ele não tinha filhos. Não tinha filhos pelo fato de Sara, sua mulher, ser estéril. Ela não deu filhos a Abraão. Mas Deus fez uma promessa. Sim ou não? Sim. Fez uma promessa. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E aí Deus entrega a promessa, a Abraão. Você não vai ser de semente estéril, você vai ser uma grande nação. E dentro desta promessa estaria a promessa de um filho, que Deus confirmou no capítulo 15. Agora vá para o capítulo 15 de Gênesis, não está aí na tela.
mas vá para o capítulo 15. A partir do versículo 1, irmãs, veja aí que Abraão questiona a Deus. Abraão questiona a Deus. Capítulo 15 de Gênesis. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e a tua recompensa será infinitamente grande. E Abraão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos? E o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? Versículo 3. E Abraão disse: Eis que não me deste semente, e eis que um nascido na minha casa é meu herdeiro. E aí ele diz, versículo 4: Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Este não será teu herdeiro. Por quê? Porque Abraão, diante da promessa do Senhor, questionou a Deus: Como é que eu vou ser uma grande semente, uma grande nação, se eu não tenho herdeiro? E aí Deus aponta para o seu mordomo, né? Eliezer. Será ele o meu herdeiro? Deus disse: Não, não será este o teu herdeiro, mas um que sairá das tuas entranhas. Deus estava dizendo que daria um filho a Abraão, ou Abrão. E esse filho seria filho de quem também? De Sara, né? A mulher estéril. Como Deus ia fazer, não sei, né? Não, ele não sabia, mas se Deus prometeu, Deus iria fazer. Né? A promessa é que eles seriam uma grande nação e que Deus lhe daria um filho. Foi a promessa do Senhor. E aí, dentro dessa promessa, que envolvia a família de Abraão, era uma promessa que abrangeria toda a descendência de Abraão. Não era uma promessa só para Abraão. Era uma promessa para toda a descendência de Abraão, que viria do seu filho, que Deus iria lhe dar. Então, a promessa estava ali. Deus foi claro. Deus disse, né, o que é que ia acontecer. Ia dar o filho a Abraão e que ele nasceria, seria um filho dele, Sara. Deus, ele foi claro. Esse filho seria dele e de Sara, certo? Então, antes da gente transcorrer aqui na lição, guarde isso. Houve uma promessa. Abraão era um homem de fé, porém, nesse tempo de espera, e eis o problema, né, irmãs e irmão, que está aqui conosco. Toda a promessa, há um tempo de espera, há um tempo de preparo. E aí é que o negócio pega, porque a gente não quer esperar. A gente não quer esperar, a gente às vezes não aceita a forma que Deus quer fazer, não aceita o tempo, e nessa nossa dúvida, às vezes nós agimos fora do propósito do Senhor, e aí dá errado. Dá errado, né? A lição, ela traz objetivos para as nossas vidas nesta noite, ou nesta manhã, para quem for assistir no YouTube. 3 objetivos: identificar que as promessas divinas para Abraão passavam também por sua família. Isso aí já é claro. O que Deus prometeu a Abraão, né, abrangia toda a sua descendência. Segundo objetivo é que nós devemos reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. Pergunto para vocês que estão aqui comigo: de quem é o plano? De quem é o plano?
Deus. E Deus. Deus. E Deus. Então, não queiramos interferir nos planos de Deus. Porque Deus, ele sabe como fazer. Deus, ele sabe como agir. Ele sabe o tempo certo de agir. E ele não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa da nossa ajuda para executar os seus planos na nossa vida. E o terceiro objetivo da lição é entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários para a nossa família. Eu queria que vocês repetissem comigo. Uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. Na família. Isso acontece ou não, irmãs? Sim. Às vezes decidimos precipitadamente, reagimos de forma precipitada e aí amargamos consequências dolorosas e às vezes irremediáveis. E a gente depois que derramou o leite, tem mais o que fazer, né? É chorar. Eu costumo muito dizer esse exemplo às irmãs da minha sala. Quantas irmãs, e aí acontece muito mais na vida das mulheres, né? Que diante das promessas do Senhor, Deus dizia assim: espera em mim, espera. Lá atrás, na época da gente de escolher, né? E aí a moça vai lá, precipita, espera, ou escolhe por conta própria, escolhe mal, às vezes escolhe pela aparência, né? Tá na pele de ovelha, mas era um lobo, e aí casa com esse lobo, passa uma vida de amargura dentro de um relacionamento que ela escolheu lá atrás, porque não esperou tempo e nem nos planos de Deus. Isso é um exemplo. Eu uso muito esse exemplo na classe das irmãs. Esse exemplo serviria muito para as moças, né, as jovens, para qualquer um. Deus, ele tem planos nas nossas vidas. Nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus e a forma como Deus quer agir na nossa vida. Certo? Então, nós vamos para o primeiro ponto. Aí, Deus fez a promessa a Abraão, né, que nós já vimos. Né? Deus lhe prometeu uma terra, lhe prometeu prosperidade. Deus lhe prometeu uma descendência. Deus lhe prometeu que ele seria grande na terra. E Deus cumpriu. Nós sabemos que no decorrer do tempo, Deus cumpriu a sua promessa. Na vida dele e na vida dos seus descendentes, que é Israel. Aí, no primeiro ponto, nós vemos a promessa que a gente já apontou, né? O encontro de Deus. Ele estava lá em Ur dos Caldeus, depois em Harã. Né? Deus ordenou que ele saísse. Ele saiu juntamente com a sua esposa, sem filhos, com o seu sobrinho, e ali com a sua fazenda, e peregrinou na terra, até chegar à terra que Deus tinha prometido para ele. E durante esse percurso, Deus lhe promete um herdeiro. Quando Deus, preste atenção nisso, quando Deus promete um herdeiro, Abraão tinha 75 anos. 75 anos. Sua esposa era estéril. Tinha filhos, nem previsão de ter filhos.
Mas Deus disse que eles iriam ter um filho. Né? Com quantos anos Deus prometeu um filho a Abraão? 35. 75. E aí o tempo passa. Tem uma coisa que a gente deve aprender na nossa vida. O tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus não é o nosso. Eu vou repetir de novo. O tempo de Deus não é o nosso. Deus nos faz promessa e essas promessas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E aí, às vezes demora aos nossos olhos. Tem pessoas que têm 10 anos de espera, 20 anos de espera. Abraão esperou mais de 20 anos. E o tempo foi passando, passando. Aleluia. O tempo foi passando. E eu acho que ele e Sara começaram a se desesperar. E o tempo passando. E nada de vir filho, e nada de vir herdeiro. E o tempo foi passando. 10 anos. 15 anos. 20 anos. Aleluia. É fácil esperar, irmãs? Não. Não. É? O que é que acontece com a esperança demorada? Enfraquece o coração. A esperança demorada enfraquece o coração. E aí, o tempo passou e nada de filho vir, e nada da promessa se cumprir. E aí, Sara ou Sarai decidiu, olha o perigo, Sarai decidiu dar uma ajudinha para Deus. Havia um costume, né, na região deles, que quando a mulher não podia gerar filho, a esposa, uma das suas servas poderia ser dada a seu marido, e o filho que a serva gerasse seria da esposa. Né? Era uma tradição, um costume. E aí Sarai decidiu quebrar o galho, dar uma ajuda para Deus. Eu pergunto a vocês, a você que vai nos assistir no YouTube e a vocês que estão aqui comigo, Deus precisa de ajuda para cumprir as suas promessas na nossa vida? Não. Deus precisa que a gente dê um jeitinho, Não. que a gente quebre um galhinho, faça um arranjo. Não. Não. Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir as suas promessas na nossa vida. Mas não foi o que Sarai fez. Não foi o que ela fez. Né? Ela se agoniou e agoniou também a quem? A Abrão. Abraão. Uniu Abrão. Disse, olhe, eu já estou velha, estou sério, você está ficando velho também, Deus prometeu um herdeiro e até agora nada. Então vamos resolver esse negócio aqui, né? A dúvida pairou, tá aí, olha, a dúvida diante da espera. Esperou 10 anos, 15 anos, 20 anos e nada. Aí eles começaram a duvidar e começaram a bolar um plano para dar um jeitinho da promessa se cumprir. Que tolice! Porque Deus não precisa da nossa ajuda. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando chega o tempo, Ele faz. Ele cria onde não existe. Ele sopra vento, Ele abre o mar, Ele tira do lugar, Ele mata, Ele levanta. Mas Ele cumpre a sua promessa. E aí a dúvida pairou por causa do tempo de espera. Né? O tempo passou, eles se agoniaram. E aí Sara resolve dar esse jeitinho
e propõe a Abrão tome a Agar, que era uma serva egípcia, Sara, que ele tomasse a Agar e Agar lhe daria um filho, né, que seria o seu herdeiro. Mas foi isso que Deus falou para Abraão? Não. Não. Não foi isso que Deus falou para Abraão. Olha, o seu herdeiro vai vir das suas entranhas. Você, sua mulher. Não foi isso. Foi isso. Veja o que está escrito aí, olha. Esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Às vezes, por causa do tempo de espera, a gente não consegue visualizar Deus trabalhando, a nossa fé entra em crise. E às vezes, quando a nossa fé entra em crise, a gente quer agir por conta própria. Mas Deus está falando aqui nesta noite. É uma noite de estudo, mas Deus fala. Não haja por conta própria. Espere o tempo de Deus. Espere Deus trabalhar. Não haja por conta própria. Mesmo que a sua fé entre em crise, porque a gente é humano. A fé de Abraão, o pai da fé, entrou em crise. E aí ele abraçou a sugestão da sua esposa e tomou a Agar como mulher e ela concebeu um filho. Mas não era o filho que Deus tinha prometido a ele. Não era o filho que Deus tinha prometido a ele. E Deus garantiu isso. No capítulo 15, quando a gente leu no versículo 4, que daria um filho. Daria um filho. E não era o filho da serva, o seu herdeiro. Quem foi o filho da serva? Qual é o nome dele? Ismael. Ismael. Não era Ismael. Ismael não era o herdeiro. Não era o filho da promessa. Né? Foi o arranjo. O arranjo. Era filho, mas não era a promessa que Deus tinha feito a Abraão. E aí, nós vemos que essa atitude gerou um grande problema. Ou como a gente amarga consequências difíceis quando a gente tenta passar na frente do Senhor. Não passe na frente do Senhor. Não passe na frente do Senhor. Será que Deus está falando hoje aqui? Será que Deus está falando com você? Será que Deus está falando com você que vai nos assistir aí no YouTube? Não passe na frente do Senhor. Olha o ponto 2 da lição. A interferência no plano de Deus. Sarai tentou ajudar a Deus cumprir sua promessa. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda. Não devemos interferir nos planos de Deus. Os planos de Deus se executam por Ele, fluem. Quando chega o tempo oportuno, as coisas acontecem. Eu sinto que Deus está falando poderosamente aqui nesta noite. Não se precipite, cuidado. Cuidado com problemas familiares que são consequências da sua e da minha precipitação. Tenha calma. O que Deus falou vai se cumprir. A porta que Ele disse que ia abrir, vai se abrir. Mas você precisa esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus. O tempo do Senhor. Então não queira interferir nos planos do Senhor. Porque dá errado. Dá errado. Sabe o que aconteceu? Sarai sugeriu a Abraão. Ele aceitou. Foi um momento de fraqueza de Abraão. De dúvida. De crise.
Ele poderia ter sido forte, firme, e ter sustentado a promessa e dito à sua esposa: não, foi isso que Deus me disse, não, vamos esperar. Né? A conduta certa de Abraão seria essa: ele ter sido firme e ter dito a ela: negativo, vamos aguardar. Deus disse que ia sair das nossas entranhas, da sua e da minha. Vamos aguardar. Ele não foi firme, ele cedeu, ele baixou, ele fraquejou. E aí abraçou a sugestão de Sarai, né? A serva concebeu um filho, foi Ismael, e isso gerou graves consequências, conflito, uma coisa terrível. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar. Tá vendo aí os dois vacilam na fé, que é o capítulo 15 de Amém. Gênesis. Amém, estamos vendo. Os dois vacilaram na fé, fraquejaram. O que Sara sugeriu não era o plano original de Deus, não foi o que Deus falou. E aí, quando H, ela concebe um filho, né? E ela passa a ser olhada com outros olhos, a gozar de algumas regalias, ela começa a afrontar quem? A dona da ideia. Sara. Desse jeito. Tá errado, irmãs. Ficou estreito. Tá errado. Aleluia. Dado. Deus está dizendo para nós: tenha calma. Tenha calma. Não foi isso que eu lhe prometi, não. H começou a esnobar, afrontar, que é o capítulo 16. Abra aí em Gênesis 16. Gênesis 16. Amém. Versículo 4 diz assim: e ele entrou a H e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. H começou a desprezar Sarai. Desprezar. Aleluia. A dona da ideia. A que quis dar uma ajuda a Deus. Talvez na melhor das intenções. Mas nesse caso não tenha melhores intenções, não. Espere o tempo. Espere Aleluia. o tempo do Senhor. Aleluia. Leia aí o glória a versículo Deus. 5, uma das irmãs. Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E agora, irmãs? Irmão, deixa eu ver se tem. Tem irmãs, né? É, Só tem irmãs. E agora, E ela foi jogar, agora ficou estreito. ficou estreita. Ela foi cobrar de quem? De Abraão. Olha, eu botei ela entre A mim e ideia foi ti. dela e ela foi cobrar de Abraão. Eu botei H entre mim e ti. E agora ela tá me menosprezando. O Senhor julga entre mim e ti. E agora? transferência de culpa. Né? Desse jeito. Complicou. Por causa de uma decisão precipitada. Ela que quis ajudar a Deus e ele que não foi firme de ficar firme na promessa ali e dizer a ela: negativo, vamos esperar o tempo de Deus. Oh, Jesus, nos ajude. Foi Oh, cobrar Deus. dele uma consequência de uma ideia dela. Desse jeito.
Isso, irmãs, foi, e irmãos, vocês que vão assistir no YouTube, isso foi a consequência imediata, né? Que a gente sabe que ficou esse conflito entre as duas, né? Sarai expulsou Agar a primeira vez, Deus mandou buscar de volta, mas aí continuou a guerra, né, das duas, e Abraão novamente teve que despedir Agar, né? Foi uma questão que nunca foi resolvida. Isso foi uma consequência imediata. Conflito, briga, contenda, dissensão, guerra dentro de casa, por causa de uma decisão precipitada. Porque uma família não decidiu esperar no Senhor suas promessas. Porque o pai de família, o marido, não foi firme de tomar a posição de cabeça e de ter rejeitado algo que Deus não tinha para ele. E a mulher que foi precipitada, né? Não soube esperar o tempo, ficou olhando para as circunstâncias humanas, né? E esqueceu que quem prometeu era fiel. Quem prometeu era fiel. E aí a Isso. consequência imediata foi essa confusão, foi essa contenda, essa briga entre as duas e depois entre os dois filhos, porque o filho da promessa nasceu. Foi quem? Isaac Isaac. Nasceu de quem? De Sara. e de Sara. De Sara. Ela 100 anos. Deus mandou o anjo e disse, olha, vai conceber, ela Glória a riu. Deus. Mas promessa de Deus se cumpre. Aleluia. Se Glória a cumpre. Jesus. Glória a Deus. Isaac nasceu. Mas aí vem a consequência a longo prazo. Isaac e Ismael nunca se uniram. Até os dias de hoje. Eles continuam guerreando entre si. Quem é os herdeiros de Ismael? Os árabes. Quem é os herdeiros de Isaac? Os judeus. Judeu. Até hoje, eles vivem em guerra. Consequência lá de trás. Como é perigoso passar na frente do Senhor. Como é perigoso passar na frente. Então, não se precipite. Espere. Espere. Espere o tempo. Espere o tempo. Vamos para frente. Aí o problema da precipitação. Não se precipite. Espere no Senhor. E no tempo certo, Ele vai cumprir a promessa. Do jeitinho que Ele lhe disse. E aí o ponto 3, irmãs e vocês que vão assistir, que estarão nos assistindo. As consequências de uma decisão precipitada. E foi o quê? O conflito. A casa de Abraão virou um campo de guerra. Né? O conflito na família de Abraão. Né? A fraqueza de Abraão exposta. Não foi firme. Não sustentou, né, a decisão de esperar o tempo de Deus. E aí a terceira consequência da precipitação, que é até hoje a guerra, né, entre os árabes e os judeus, foi consequência desse equívoco, Amém, irmãs? Amém, Amém. você que vai estar aí Amém. nos assistindo no Amém. domingo. Precisamos esperar no Senhor, no nosso Deus, naquele que nos prometeu. Ele é fiel para cumprir. Aleluia, Lá em Jesus. Números está escrito: Deus não é o homem para que minta, nem o filho do Nem filho homem do homem para que se que arrependa. se arrependa. Amém?
Então vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado nas nossas precipitações, no nosso falar, né? Nas decisões dentro da nossa casa, principalmente as mulheres são as edificadoras. O que é que a Bíblia diz? A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Se Sara tivesse sido sábia, o problema não teria acontecido. Esse conflito que ela foi se queixar depois foi gerado por ela mesma. Por ela mesma. Você percebe que as consequências amargas da nossa vida, muitas vezes, a maioria delas, são consequências das nossas escolhas, das nossas decisões precipitadas, porque não sabemos esperar o tempo de Deus, queremos ajudar Deus, dá o jeitinho, oramos e não sabemos esperar. Espera no Senhor. Espera no Senhor, aleluia. Espera no Senhor. Aí você pode estar dizendo, Mandejane, eu não aguento mais esperar, já estou cansada. Tenha as suas forças renovadas. Seja renovado pelo Espírito Santo. Espera no Senhor. Não se precipite. Tenha calma. Respire. Pare. Pare. Aleluia. Pare. Deus está falando. Deus está falando. Glória a Deus. Pare. Espírito Santo. Não vá adiante nesse plano. Esse plano não é meu, diz o Senhor. Aleluia. Fica dentro do plano do Senhor. Aleluia. Espera o tempo. Mandejane, faz 20 anos, 30 anos, 50 anos. O tempo é de Deus. Aleluia, glória a Deus. O tempo é de Deus. O tempo não é nosso. E Deus sabe o tempo certo de fazer. Né? Deus sabe o tempo certo de fazer. E aí, o que a gente está vendo hoje é quando a família age por conta própria. Não haja por conta própria. Tenha calma. Tenha calma. Espere o tempo do Senhor. E aí a nossa conclusão. Esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Quem tem promessa aí, diga amém. 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 Diga amém, você que estará aí no YouTube. Você tem promessa de Deus. Amém. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Não interfira no cumprimento da promessa. Não queira dar uma ajudinha a Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Irmã, mas Deus disse que ia abrir a porta, mas eu vou falar com fulano e cicrano para dar um empurrãozinho. Não dê. Espere. Espere. Não interfira. Não interfira para não vir para a sua vida situações desagradáveis e depois vão lhe fazer sofrer. Você está entendendo o que Deus está falando nesse estudo? Amém. Não interfira. Não interfira. Espere o cumprimento. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Irmãs, irmãos, quantas vidas, quantas famílias sofrem hoje graves consequências das decisões erradas? Porque não souberam esperar nos planos de Deus. Nós vemos aqui o exemplo de Abraão, que não foi firme, não souberam esperar, fraquejaram, quiseram dar uma ajudinha e isso gerou um grande problema.
e até hoje perdura. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Quem pode ler aí Romanos capítulo 12, versículo 2, para nós terminarmos nesta noite, em nome de Jesus? Quem vai ler? Amém. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, mães? Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ela tem o tempo certo de se cumprir e a forma correta de acontecer. A forma correta é a forma que Deus fizer. Do jeito que Deus fizer, tá ótimo. Agora nós não podemos querer atropelar o tempo. Não atropele o tempo. Não tente acelerar a promessa. Não vai dar certo. Vai dar errado. Vai dar errado. Está nos ensinando isso, é a palavra do Senhor, através da primeira lição da escola dominical, que trouxe esse exemplo da família de Abraão. Esse trimestre nós vamos estudar sobre família, relacionamentos dentro do âmbito familiar e os conflitos que são gerados, e vamos aprender pela palavra como lidar com esses desafios. Amém? E o que a gente aprendeu hoje é: não se precipite. Diga amém. 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 Espera o tempo da promessa. Diga amém. 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 Não Glória a queira Deus. dar uma Deus é ajudinha a bom. Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Diga amém. 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 Amém, mães. Vamos agradecer ao Senhor por esta noite maravilhosa, Aleluia. Glória a Deus. né? Mais um momento, mais uma sala de oração. Agora, momento EBD, nas quintas-feiras. Vai estudar a palavra do Senhor, vai meditar na palavra do Senhor. Amém? Vamos encerrar aqui com oração. E quinta-feira tem mais. Amém? Espero em Deus que está ajudando para prosseguir avante. Você que vai estar assistindo o canal, sejam bem-vindos. Esta é a sala de oração online. Nós estamos aqui orando por você, orando uns pelos outros e aprendendo a palavra do Senhor. Eu queria convidar a irmã Socorro, ela vai orar agradecendo ao Senhor. Nós vamos terminar a sala em nome de Jesus. Amém, querida. A paz do Senhor, irmã Jane, para todos os demais. Amém. Essa semana eu vou comprar minha revista para acompanhar, né? Bem direitinho. Amém. Vamos lá. É muito bom. Essa ideia foi ótima. Veio do coração de Deus. Glória a Jesus. Muito bom mesmo, muito bom. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já nos fez nesta noite, durante este dia, pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai. E através agora, Senhor, da vida da tua serva, irmã de Jane, que pela graça e a misericórdia do Senhor, ela é a nossa coordenadora desse trabalho maravilhoso com as irmãs. E agora, Senhor, o Senhor tem colocado esse propósito no seu coração e nós aprendemos a palavra através da escola dominical. Deus, muito obrigada pela sua vida. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Pelas irmãs que estão aqui, Pai. Pela família daqui, todas representadas. Cada família representada, Pai. A nossa família, Pai. A família da tua serva, irmã de Jaime. E todas as famílias
que são representadas pelas irmãs que cooperam com ela nessa obra extensa e grandiosa, Pai. Nós te louvamos, Senhor, pela tua proteção, Pai. Em nome de Jesus, nos dê uma noite de um sono reparador com a tua vontade gloriosa, meu Senhor, porque a tua vontade é perfeita, boa e agradável. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada pela oportunidade, querida. Deus te abençoe. O grito de guerra hoje vai ser o seguinte. A gente vai dizer assim: tenha calma, a promessa vai se cumprir. No 3, viu? No 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. A paz do Senhor. Fiquem com Deus e até a próxima. Em nome de Jesus.